Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies and a few... Olá pessoal, aqui é o Pascal do Neutrality Studies. Algumas semanas atrás, em novembro de 2023, fui entrevistado por Jay Martin. Ele gentilmente concordou que eu poderia postar isso também no meu canal. Então aqui está a entrevista comigo feita por Jay Martin, no formato do Neutrality Studies. Aproveitem. Please enjoy. Tudo bem, estou aqui com Pascal Lotaz. Pascal, é ótimo tê-lo no programa. Muito obrigado por dedicar seu tempo hoje. Muito obrigado por me receber, Jay. Eu realmente gosto do seu podcast e do seu conteúdo, e estou animado para fazer várias perguntas hoje. Aqui é onde quero começar. Quando você olha para a abundância de conflitos globais, vê guerras ativas na Europa, no Oriente Médio, tensões crescentes no Pacífico Sul e uma série de golpes no continente africano. Você tende a ver todos esses conflitos como disputas territoriais isoladas ou eventos, ou há uma tendência maior e algo coordenado ocorrendo que está inspirando todos esses a irromperem com tanta frequência. Qual é a sua opinião? Bem, minha opinião é que muitos desses conflitos são de certa forma normais, já que sempre os tivemos. Quero dizer, nunca tivemos um momento na história em que não houvesse conflitos no planeta, certo? E a questão sempre é, quão intensamente eles fervem? Quão intensamente são lutados? E quais são as causas raízes deles? Muitas das raízes são, na verdade, locais. Você pode rastrear a guerra russo-ucraniana até raízes locais dentro da Ucrânia, com seus diferentes grupos linguísticos, e a agitação política que aconteceu mesmo antes de 2014, com as tensões entre esses diferentes grupos. E você pode fazer o mesmo, é claro, com o conflito Israel-Palestina. You can do the same, of course, with the Israel-Palestine conflict. I mean, with what we're currently seeing is the outcome. Quero dizer, o que estamos vendo atualmente é o resultado, o genocídio que é o ponto final ou a continuação de uma política de 75 anos que pode ser rastreada, é claro, até grupos locais no terreno, independentemente de terem sido importados do exterior ou não. Mas você sabe, uma vez que há pessoas no terreno, esses conflitos começam. É o mesmo com os golpes e assim por diante em vários estados africanos. Sempre há um componente local muito forte. No entanto, isso também é agravado pela influência internacional. Na Ucrânia e Rússia, você poderia claramente ter desescalado esses conflitos locais em vários momentos ao longo dos últimos 10 a 15 anos, se não fosse pela influência estrangeira. E isso inclui os Estados Unidos, a Europa e a Rússia. Teria havido uma maneira de impor os acordos de Oslo a Israel se algumas promessas tivessem sido cumpridas e não houvesse apoio constante dos Estados Unidos a Israel para basicamente fazer o que quer. Especialmente agora, o conflito poderia ser desescalado rapidamente, cortando o fluxo de armas. Portanto, o componente estrangeiro é muito importante, e eu não saberia dizer qual é mais importante. As questões internas que os desencadeiam, ou o ambiente internacional que alimenta esses conflitos. Mas geralmente é uma interação de ambos. E temos visto isso por muito tempo. Quero dizer, vamos pegar o Chile e Allende. A derrubada dele não teria sido possível sem o apoio da CIA, certo? Mas ao mesmo tempo, sempre houve esses grupos internamente que queriam mudança política. Você pode voltar à Guerra Civil Espanhola e mostrar como ela funcionou. Como Francisco Franco não teria vencido se não fosse pelas intervenções dos alemães e dos italianos, em certa medida, e por certas políticas dos Estausen e de outros. Então, de certa forma, isso é algo normal agora para o ambiente atual. Algo que alimenta ambos os conflitos, eu acho, a mudança do sistema internacional, de um unipolar hegemônico do qual estamos saindo, para um multipolar no qual estamos entrando. E acho que podemos falar mais sobre isso. Mas você sabe, é uma interação de ambos. E, infelizmente, penso nisso como algo relativamente normal. Pelo menos não algo que estamos vendo pela primeira vez. Sim, certo. Obrigado por isso. Então, de certa forma, as tensões não são novas. As raízes das tensões são locais.
e tudo depende de quão intensas essas tensões se tornam. No momento, muitas delas parecem estar transbordando, e isso está relacionado aos atores estrangeiros, que são essencialmente o acelerador do fogo. Eles podem prolongar esses conflitos, eles podem amplificar esses conflitos. Talvez agora, devido à natureza frágil da ordem mundial, as nações estejam vendo uma oportunidade de fazer um movimento no tabuleiro de xadrez, porque há algumas linhas de fratura na força do poder global. Estamos passando de unipolar para multipolar. Resumi isso suficientemente, Pascal? Did I summarize that sufficiently, Pascal? Acho que sim. Só não tenho certeza de quão conscientes são esses movimentos. Porque, na minha visão, há uma grande probabilidade de que muito do que estamos vendo seja, na verdade, o resultado de decisões tomadas por atores que se sentem compelidos a fazer algo em resposta a outra coisa. E então você tem esse mecanismo de ação-reação acontecendo no sentido de que uma vez que a guerra em grande escala entre a Rússia e a Ucrânia aconteceu, por um lado, sim, acho que a OTAN viu uma oportunidade de lutar uma guerra. E sabemos que essas abordagens, para encontrar um caminho, uma saída em abril de 2022, foram basicamente sufocadas proativamente pelas pessoas ao redor de Boris Johnson e seus apoiadores, que estavam tipo, vamos lutar até o fim. Around him and the supporters of like, let's fight it out. So that was an active decision, but that decision was informed by the idea. Então essa foi uma decisão ativa. Mas essa decisão foi informada pela ideia de que, ok, a Rússia provavelmente perderá se jogarmos tudo. Então, de certa forma, é como a OTAN agindo com base na crença de que as forças no terreno estão a seu favor. Portanto, faz sentido para eles tentarem ir com tudo. E então a Rússia, por outro lado, foi forçada a lutar uma verdadeira guerra de atrito, que, pelo que posso dizer, não era a intenção original. E então uma coisa leva a outra. E você tem uma guerra de atrito prolongada de 2 anos e meio, prestes a se tornar uma guerra prolongada de 3 anos. Horrível. E ao mesmo tempo, isso leva a algo como o movimento dos BRICS, sendo acelerado por causa das sanções impostas à Rússia, e a Rússia então tendo que fazer algo. E atores como China, Brasil e África do Sul estão realmente tentando trabalhar mais próximos, porque o próprio conflito desestabiliza certas formas de interação da comunidade internacional. Então, é parte oportunismo, mas também apenas uma reação natural ao que está acontecendo. No sentido de que nem tudo é planejado, sabe? Nem tudo é estrategizado, mas muitas coisas são apenas informadas pelo que aconteceu anteriormente. Certo. Então, dizer que estamos passando de um mundo unipolar para multipolar e, portanto, há muitos movimentos conscientes sendo feitos pode ser um exagero. Provavelmente há um pouco de teoria do caos em jogo aqui. As coisas estão acontecendo e os atores estão respondendo a isso. Ok, estou com você nessa. Você mencionou a ascensão dos BRICS, e eu só quero explorar isso por um minuto, porque acabamos de passar pela cúpula dos BRICS. Vi uma variedade muito ampla de cobertura sobre essa cúpula, em ambos os lados do argumento. Ou seja, algumas coberturas disseram que realmente nada foi resolvido ou confirmado nesta reunião. Houve muito barulho no último ano e meio sobre a Arábia Saudita. Eles nem apareceram, sabe? Boas conversas, mas essencialmente nada concreto saiu disso. E eu também ouvi o contrário, que estamos avançando no caminho de trilhos financeiros que podem facilitar o comércio global fora do dólar americano e do SWIFT. E ambos parecem ser verdadeiros. Se você meio que se aprofunda nisso, você pensa, sim, quero dizer, as coisas não se movem tão rapidamente quanto os jornalistas hiperbólicos talvez queiram. E, simultaneamente, as coisas ainda estão avançando. Então, qual é a sua opinião sobre a importância da cúpula dos BRICS? E eu adoraria perguntar isso a você, apenas sobre o movimento dos BRICS em geral. Como essa organização e união desempenham um papel na ordem global daqui para frente? Well, at the moment, BRICS
Bem, no momento, o BRICS desempenha um papel no sentido de que criou entusiasmo, eu diria, no Sul global, sobre maneiras alternativas de interagir e ter um novo fórum, certo? No qual você pode trocar e construir algo. É algo que pode ser moldado ativamente, porque as vias tradicionais estão agora bloqueadas, ou estão meio que cimentadas, em um lugar onde você não pode derrubá-las. Você não quer derrubá-las. Mas, ao mesmo tempo, essas instituições não são mais úteis. Elas têm uma certa utilidade, mas não vão além disso. Vamos pegar as Nações Unidas. Sabemos que a ONU é basicamente irreformável por causa do veto dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança e por causa de sua estrutura. Members of the Security Council and because of its structure, but at the same time nobody wants to tear it down because it still serves. Mas ao mesmo tempo, ninguém quer derrubá-lo, porque ainda serve a um propósito. Mas esse propósito é bem definido e não pode ser muito ampliado, além de certas nuances aqui e ali. Veja o G20, que é um fórum útil para os estados se encontrarem, e eles fazem isso, mas não há estrutura surgindo disso. Não há instituições a serem construídas com ele. O BRICS é, no momento, um movimento que oferece a possibilidade de criar novas instituições, como um banco de desenvolvimento, um novo sistema de câmbio, um sistema de compensação e assim por diante. E esse é um processo criativo. Oferece isso, precisamente porque ainda não é uma instituição claramente e fortemente definida em si mesma. Então eu vejo o BRICS como a versão atual do que na Guerra Fria tínhamos como o movimento dos não alinhados, que era uma espécie de conglomerado de estados que não queriam fazer parte do sistema bipolar da Guerra Fria. Agora, o problema que o BRICS enfrenta, e que o movimento dos não alinhados enfrentou, é que em algum momento, se você for bem-sucedido em atrair muita atenção de terceiros estados, haverá a necessidade de se tornar algo. Certo? E então você tem diferentes visões sobre o que esse algo deve ser. Gerenciar esses conflitos internos, que não são conflitos violentos, mas ideológicos e de visão, é difícil. E você pode ver, na minha opinião, como o BRICS está tentando navegar essas águas de forma muito delicada. Por exemplo, na última reunião na África do Sul, o BRICS ampliou seu grupo central de membros. Como você disse, alguns acabaram não entrando, como a Arábia Saudita. Não sabemos. Quero dizer, a Arábia Saudita está meio que oficialmente lá, mas não enviou um chefe de Estado. Acho que o ministro das Relações Exteriores estava realmente em Kazan, mas posso estar errado sobre isso. A Argentina, no final, teve uma mudança de governo e não entrou, mas outros sim. E houve uma adesão ao Grupo Central. O importante aqui é que o Grupo Central obtém plenos direitos, assim como os 5 originais na votação. E o BRICS trabalha por consenso. Agora, se você tem um grupo que fica cada vez maior e precisa chegar a um consenso, fica cada vez mais difícil alcançar isso, porque cada membro pode então frear o que os outros possam querer realizar. Isso está ficando mais complicado. Então o que vimos agora em Kazan é que os BRICS realmente criaram uma nova categoria de membros. Acho que são chamados de parceiros dos BRICS. Não está claro para mim o que esses parceiros podem e não podem fazer, e quão importante é sua influência na decisão do que acontece. Mas como os BRICS ainda são relativamente informais, esta é uma maneira de ampliar o grupo e manter países aspirando a se juntar aos BRICS, enquanto também mantém alguma flexibilidade para avançar. Mas isso vai ficar mais difícil. E tenho certeza de que as pessoas responsáveis pelo planejamento do grupo estão cientes disso. Não apenas os líderes dos estados, mas também os diplomatas, os Sherpas, os principais diplomatas que realmente interagem entre si em um nível administrativo, que precisam encontrar uma maneira de lidar com isso. Porque no final, essa questão da institucionalização é algo que, na minha opinião, mais ou menos quebrou o pescoço do MNA, o Movimento dos Não Alinhados, ao longo do tempo. Recentemente, aprendi com o ministro das Relações Exteriores de Malta, na época, que foi a oposição de Tito, a formalização, a institucionalização.
que o movimento dos não alinhados nunca criou um secretariado e uma estrutura permanente. Porque Tito, da Iugoslávia, disse que se fizermos isso, os soviéticos podem miná-lo e trazer suas pessoas e pagar pessoas. E então, tudo vai. Vamos perder isso. Interessante. Isso é bastante interessante, não é? E pensamentos como esses devem passar pela mente das pessoas que estão atualmente construindo o BRICS. Tenho certeza de que há diferenças de visão, embora na reunião de Kazan, eles tenham conseguido aprovar um documento de resultados muito extenso, com cerca de 139 artigos, quase 140. Muito longo, muito complexo, e tudo na linguagem de aspiramos, queremos, concordamos. É difícil conseguir esse acordo por parte de todos, mas eles conseguiram. Agora, como isso avançará? É claro a grande questão. Mas eu acredito que, em termos de um ambiente criativo para moldar as relações internacionais, o BRICS é, na verdade, não a única, mas a iniciativa mais importante para mudar algumas coisas. Sim, certo. Isso faz sentido. E você sabe, quando você fala sobre as diferenças de visão, mesmo no núcleo absoluto, as nações do BRICS, certo, você tem países como Rússia e China que, me parece, querem uma ruptura muito mais forte com as relações ocidentais do que talvez Índia e Brasil, que provavelmente querem manter e reformar ligeiramente suas relações. E eu fiquei curioso sobre o programa de parceiros porque vi isso também. Agora existem membros do BRICS e, em seguida, parceiros do BRICS como uma subcategoria. E imediatamente eu pensei, isso agora é uma opção para os indecisos, sabe? Países que expressaram interesse como a Arábia Saudita, mas que parecem estar jogando dos dois lados, porque por que não fariam isso se pudessem? E as nações que estão considerando ou envolvidas no programa de parceria são países substanciais. Se eu estiver certo, é como a Tailândia e a Indonésia, grandes economias. E isso poderia ser parte do incentivo para oferecer um programa de parceria que não é como uma adesão completa, mas é algo próximo. No entanto, isso permite que você talvez diga ao resto do mundo, não somos um membro do BRICS. Somos apenas um parceiro, certo? Poderia haver alguma substância nisso? Sim, acho que esse é provavelmente um dos pensamentos por trás desse programa de parceiros. Ainda não tenho certeza do que ele envolve, porque não li nenhuma das regras. Não acho que elas estejam claramente definidas sobre o que é o programa de parceiros, mas me parece um pouco como o status de observador em outras organizações internacionais. A questão é que, independentemente do jargão que você use, observador, parceiro, seja o que for, no final das contas, depende de quais são as definições dessas coisas, certo? E essas definições podem existir, podem não existir, certo? Então, se você cria algo, manter as coisas vagas é do seu interesse. Só quando você descobre como fazer algo corretamente, você quer torná-lo mais concreto para institucionalizá-lo ao longo do tempo e, em seguida, torná-lo possível de ser transmitido para as próximas gerações e assim por diante. Mas no início, você quer mantê-lo vago. E eu acho que está vago no momento. Nesse sentido, acho que o BRICS também está experimentando agora como isso vai funcionar. Porque vimos diferentes países solicitando a adesão plena e o status de parceria, especialmente os menores solicitando adesão plena e os maiores para parceria, o que é interessante. Então, eu realmente não posso te dizer ainda o que isso significa, mas provavelmente é uma maneira de manter o impulso. Eu não vejo o BRICS necessariamente como querendo ser um contraponto ao Ocidente, mas como uma alternativa. Eles fizeram questão de dizer na declaração final que não querem ser criados em oposição a ninguém. Eles apenas querem consertar o que é possível entre eles ou criar estruturas alternativas, mas não contra ninguém. Eu vejo mais como deixar o Ocidente para trás e fazer suas próprias coisas, mas não tentando se definir em antagonismo. Não é uma OTAN, certo? A OTAN essencialmente precisa da Rússia e precisa de um inimigo.
needs Russia and it needs an enemy. That's how it makes sure it remains. É assim que garante sua relevância. A maior crise da OTAN foi o fim da Guerra Fria, quando de repente todos os inimigos desapareceram. Nos anos 2000, houve a guerra contra o terror, mas a OTAN não teve grande participação nisso. A OTAN estava lá, mas havia essa questão séria sobre o que fazer com isso. Deveria desaparecer porque o Pacto de Varsóvia se dissolveu? Quero dizer, qual é a legitimidade da OTAN? E agora, com a guerra contra a Rússia, ela reencontrou esse propósito. E você pode perceber nas declarações dessas pessoas o quanto estão felizes por poder lutar contra algo. O BRICS não faz isso. O BRICS não se define em oposição. BRICS doesn't define itself in opposition. It is a movement to do something. É um movimento para fazer algo diferente e oferecer mais possibilidades de interação. E claro, algumas dessas iniciativas são direcionadas contra instituições como o FMI ou o Banco Mundial, no sentido de que gostariam de ser mais utilizadas do que essas instituições. A ideia de Bretton Woods sobre como a economia internacional é estruturada, mas não é necessariamente em oposição, é mais como uma adição. E nesse sentido, acho que o programa de parceria quero dizer, certamente ajudará os países ao dizer-lhes que, veja, você não precisa escolher, mas também é apenas uma maneira de integrar de forma mais flexível e experimentar um pouco o que acontece. E então você avança. Então isso explicaria, eu acho. Eu vi algumas linguagens no final da cúpula, a cobertura dos BRICS se referindo efetivamente a si mesmos, não como anti-ocidente, mas como não-ocidente, e fazendo essa diferenciação. Correto? Sim. Sim, eu interpreto dessa forma também. Porque o BRICS não precisa de um oposto. É algo próprio. E você pode perceber isso porque eles não estão tentando copiar as estruturas do Ocidente. Eles estão realmente tentando criar novas ideias de como melhorar o comércio, como ter novos fóruns de discussão quando se trata de segurança e combate ao terrorismo e assim por diante. Mas eles não estão tentando copiar e colar. Quer dizer, um pouco. Alguns desses, como o Banco dos BRICS, e assim por diante, claro, se inspiram talvez no FMI e no Banco Mundial. Mas nem tudo no BRICS é construído em oposição. Não é como o Pacto de Varsóvia. Você sabe, o Pacto de Varsóvia foi construído como a versão soviética da OTAN. Certo, certo. Isso não é o que o BRICS é. Sim. Sim, quero dizer, tudo que vi ao acompanhar o desenvolvimento dos BRICS nos últimos anos apontou para uma alternativa ao sistema bancário SWIFT. É disso que se trata o projeto Enbridge e o programa BRICS Clear. E agora há uma iniciativa semelhante, efetivamente como um sistema de cartão de crédito, acredito, para viajantes comuns viajarem dentro dos países dos BRICS e transacionarem uma moeda dos BRICS que será lançada em breve. Mas, Pascal, você sabe se existem acordos militares entre as nações dos BRICS para se defenderem mutuamente em caso de conflito ou invasão, ou quaisquer acordos paralelos nesse sentido? Não, não que eu saiba. Quero dizer, a menos que existam alguns acordos secretos, que são tão secretos que realmente não ouvimos falar deles. Porque há acordos secretos sobre os quais as pessoas falam, o que é estúpido. Mas, de qualquer forma, a menos que haja algo assim, eu não teria ouvido falar. E se houver um pacto de segurança do qual você não ouviu falar, é um pacto de segurança bem estúpido. Porque a ideia dos pactos de segurança é assustar os outros. Então, não acho que haja um componente de segurança que vá além do que está no documento final. E o documento final descreve essa cooperação, especialmente nos campos do terrorismo e da cibersegurança, e assim por diante. Mas esses são pontos de discussão bem gerais, que qualquer Estado ocidental também assinaria, no sentido de que é isso que eles também querem, certo? É só que eles não querem isso dentro do quadro dos BRICS. Eles querem para si mesmos, mas não é nada. Definitivamente não é uma cláusula de segurança mútua, como o artigo 5 do Tratado da OTAN. Não, os únicos novos tratados desse tipo que vi recentemente são um acordo de segurança entre a Rússia e a Coreia do Norte,
que os norte-coreanos publicaram em sua emissora estatal em uma versão citada. Então não tenho certeza se isso é preciso. Mas já que os norte-coreanos publicaram, vamos supor que seja o verdadeiro. Então esse inclui uma cláusula de segurança rígida. Mas isso é entre a Rússia e a Coreia do Norte. Pelo que sei, eles nem sequer solicitaram status de parceiro. Certo, certo. Acho que não. Right. I think not. And actually on that development, then I want to... E na verdade, sobre esse desenvolvimento, quero mudar de direção um pouco, mas parece ser relativamente claro. A Coreia do Norte está enviando tropas para serem treinadas na Rússia e transportadas para as linhas de frente para apoiar o esforço de guerra. Isso é uma compreensão razoável do que ocorreu até agora. Understanding of what's occurred thus far? Eu não sei. Esta é uma dessas histórias estranhas que no início parecia uma piada de mau gosto do lado ocidental. E agora a conversa está se expandindo. E a Rússia, na verdade, não negou isso. Embora eu acredite que a Coreia do Norte tenha dito que isso não está acontecendo, mas eu não tenho certeza. Eu simplesmente não sei. O fato de os russos não negarem parece apontar para a possibilidade de que agora há tropas norte-coreanas treinando na Rússia. Sim, foi engraçado como... posso dizer. Não vi nenhuma foto ou qualquer prova que realmente, além de qualquer dúvida razoável, mostre isso. Mas pode ser que eu tenha perdido a prova. Certo. Bem, quero dizer, Putin foi questionado sobre isso. E sim, sua resposta não foi negar, mas foi meio vaga e enganosa. Estou provavelmente parafraseando terrivelmente, mas efetivamente ele disse, se há tropas norte-coreanas na Rússia, você sabe, elas estão indo para as linhas de frente. Tipo, faria sentido. Você sabe, ele não chegou assim. Foi interessante. Ele estava quase encorajando o leitor ou o jornalista a fazer essa suposição, o que foi interessante. Ok, quero mudar de direção para o Pacífico Sul. Um dos principais tópicos de conversa no meu programa é a tensão entre a China e Taiwan, ou a República da China. E ouço uma variedade de opiniões. Você está baseado no Japão. Você está muito mais perto disso do que nós aqui no Canadá. Mas antes de tudo, qual é a sua opinião, Pascal? O que você supõe que possam ser os eventos de curto prazo entre China, Taiwan e os Estados Unidos nos próximos anos? Quero dizer, como otimista, sempre espero que este status quo atual, que tem sido muito benéfico tanto para Taipei quanto para Pequim, seja mantido. E tem sido benéfico para os Estados Unidos e o Japão também, no sentido de que mantém a região calma. O conflito entre Pequim e Taipei é um problema não resolvido, um conflito da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos muito semelhante à Coreia do Norte e do Sul. Eles foram basicamente o resultado da forma como a Segunda Guerra Mundial terminou, embora no caso da China e Taiwan, claro, tem a ver com os eventos imediatamente após 1945 e a Guerra Civil que aconteceu. Certo. 45 and the civil war that happened, right? And Chiang Kai-shek, the nationalists withdrawing their troops to Taiwan. E Chiang Kai-shek, os nacionalistas, retiraram suas tropas para Taiwan e então estabeleceram sua China, a República da China, na ilha. E por muito tempo reivindicaram representar toda a China, enquanto o poder real, é claro, estava com a República Popular da China, fundada em 1949 por Mao Zedong e os comunistas que governavam a China continental. E essa guerra civil nunca terminou, embora as armas tenham silenciado. É semelhante a como a Coreia do Norte e a Coreia do Sul atualmente não estão atirando uma na outra, mas nunca tiveram um acordo de paz formal. Além disso, Taipei e Pequim nunca tiveram um acordo formal escrito sobre como continuar. Embora eu deva dizer que o relacionamento entre Pequim e Taipei é economicamente, socialmente, e apenas de pessoa para pessoa, muito mais benéfico do que entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, certo? Much more beneficial than North and South Korea, right? Taipei and Beijing managed to find a Taipei e Pequim conseguiram encontrar uma maneira de não ter um acordo de paz, de não se aceitarem oficialmente, mas de conviverem. A ponto de, você sabe, uma pessoa nascida em Taiwan poder voar para a China continental e uma pessoa nascida na China continental poder voar para Taiwan. Eles podem se visitar. Eles conversam, trocam.
Você tem mecanismos. A China continental é o maior parceiro comercial da ilha de Taiwan. Certo. Então esse é um cenário muito diferente da Coreia do Norte e do Sul e muito mais benéfico. Portanto, como otimista, eu esperaria que isso continuasse e que pudéssemos adiar a questão na esperança de que em algum momento uma nova forma de convergência surja. Porque você sabe, esses conflitos, quando duram muito tempo, têm a propensão de mudar sua natureza. E em algum momento eu esperaria que ocorresse uma mudança que permitisse que esses dois, você sabe, encontrassem um acordo entre si e realmente criassem uma resolução final e escrita para o conflito. Isso é algo que aconteceu, você sabe, na Europa em 1989, com a Alemanha. As duas Alemanhas, no final, a maneira como tudo foi resolvido foi que você teve as conversações 4+2. Então você tinha os 4 vencedores da Segunda Guerra Mundial e as duas Alemanhas que se sentaram, criaram um acordo, redigiram-no, assinaram-no e a Alemanha foi reunificada. Ou bem, você sabe, a Alemanha Ocidental absorveu a Alemanha Oriental, mas você tinha uma estrutura comum e esse conflito agora está resolvido. Quero dizer, acabou. Não estamos mais falando sobre isso porque não está mais lá. Sim, a Alemanha ainda tem problemas internos e desacordos entre o antigo leste e o antigo oeste, mas esses são assuntos internos. Internacionalmente, o conflito acabou. Agora eu esperaria que em algum momento chegássemos a essa situação também no Pacífico. Mas até que isso aconteça, o mais importante é manter um modus vivendi vivo e em andamento. E o perigo é, claro, que alguma força externa possa piorar as coisas. Porque, novamente, existem diferentes visões de como esse conflito deve terminar. E espero que não termine em violência. Bem, sabe de uma coisa? Sim, tenho certeza de que há muitas visões diferentes sobre como isso deve terminar. Sei que no Ocidente, especificamente, devo dizer na América do Norte, onde moro, também há um grande mal-entendido sobre como isso começou. A maioria das pessoas não está ciente de que há uma guerra civil não resolvida. E é assim que você tem Taiwan e a República Popular da China como 2 estados separados e relativamente soberanos. Posso te perguntar, por que os Estados Unidos se tornaram tão envolvidos na ilha de Taiwan? Sei que a política tem sido de ambiguidade estratégica e tudo isso, mas há muita retórica, às vezes, de vários púlpitos nos Estados Unidos, de que eles correriam para o resgate se a China fizesse algum tipo de tomada hostil ou não hostil, talvez legal, de Taiwan. Existe um caso semelhante a Hong Kong, Pascal, onde a China tem um caso legal a ser feito para reivindicar a ilha. E qual é a sua opinião sobre isso? Ouvi isso de um convidado que acredito ter encontrado no seu programa, Warwick Powell. Mas qual é a sua opinião? Quero dizer, Warwick e eu concordamos na maioria das questões. A única em que acho discordamos um pouco é sobre qual é a melhor forma de enquadrar o conflito para entendê-lo. Acho que o argumento mais forte de Warwick é que isso é uma questão interna, certo? Taiwan é parte da China, e isso é uma disputa interna entre uma província e o centro. Posso discutir isso com ele novamente se o entendi mal, mas vejo isso como, novamente, o resultado dessa guerra civil não resolvida e a trajetória histórica que isso tomou com todos os diferentes atores envolvidos. E é importante notar que os Estados Unidos, desde o início, estiveram envolvidos nessa trajetória, porque você sabe, Taiwan, em 1945, ainda fazia parte do Império Japonês, certo? O Japão assumiu o controle em 1895, tirou das mãos da China e manteve por... foi? Sim, foi em 1895. Sim, manteve por esses 50 anos. E era uma parte integrante do Império Japonês, certo? A ponto de a Universidade de Taipei ter sido uma antiga Universidade Imperial Japonesa, da mesma forma que a Universidade de Tóquio ou a Universidade de Kyoto eram universidades imperiais. A Universidade de Taipei também era. E houve essa longa ocupação, basicamente a ocupação japonesa de Taiwan, que então terminou porque o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial. Para quem perdeu?
perdeu para os Estados Unidos e, bem, para a União Soviética, mas apenas no último mês. Mas principalmente perdeu para os Estados Unidos no Pacífico. E então houve anos de agitação. E em 1949, novamente, Chiang Kai-shek moveu suas tropas e toda a sua administração para Taipei. E conseguiu então manter essa posição, porque os comunistas tentaram, é claro, atacar ainda mais Chiang Kai-shek. Conseguiu manter essa posição porque os Estados Unidos intervieram, já que os Estados Unidos naquele momento enviaram porta-aviões e apoiaram Chiang Kai-shek e disseram aos comunistas para pararem. E eles tiveram que parar, não apenas na ilha de Taiwan. Foi interrompido bem em frente à costa de Xiamen. Você pode ter ouvido falar dessas duas ilhas, Kinmen e Matsu. Kinmen e Matsu são pequenas ilhas a cerca de 5 quilômetros da costa de Xiamen. E essas são ilhas taiwanesas. Quero dizer, essas ilhas ainda hoje estão sob o controle da República da China, o nome oficial do governo de Taiwan, certo? Eles se chamam de República da China. E isso é muito importante saber. Por quê? And that's very important to know. Why? Because they are the Republic of China, right? It's Chiang Kai-shek's government that was... Porque eles são a República da China, certo? É o governo de Chiang Kai-shek que foi evacuado. E Kinmen e Matsu ainda hoje são administrados pela República da China, embora sejam militarmente indefensáveis. Se a China decidisse realmente tomar Taiwan, esses seriam os dois primeiros lugares que desapareceriam, simplesmente desapareceriam, porque estão bem do outro lado do estreito. Você pode literalmente, de Kinmen, ver o continente, Xiamen. Kinmen recebe sua água potável de Xiamen, porque novamente há um acordo entre eles. E assim, politicamente, atualmente, essa configuração está funcionando. E voltando à questão inicial, ainda vejo que essa trajetória histórica, informa muito o conflito atual. A grande mudança que ocorreu nos últimos 70 anos é que a natureza do que é o conflito mudou, na minha opinião. E não tenho certeza se Warwick concordaria com isso, mas ficaria feliz em discutir. Porque, para mim, o cerne do conflito no início, em 1949, quero dizer, naquele ponto, a guerra civil já estava em fúria há anos, certo? Mas uma vez que Chiang Kai-shek se retirou para Taiwan, por décadas, ele disse, vou retomar o continente. Quero dizer, nós somos o governo da China. A questão era, quem é a China? É o governo em Taipei ou é o governo em Pequim? Agora, para mim, essa questão foi definitivamente respondida. Ninguém mais no mundo, ou mesmo entre as duas Chinas, disputa quem é o líder oficial da China, certo? Who is the official leader of the China, right? Just remember that until the 1970s, I think... Apenas lembre-se de que até a década de 1970, acho que 72 ou 73, o assento do Conselho de Segurança da China na ONU era ocupado por Taipei. Era o embaixador de Chiang Kai-shek que estava sentado naquele assento. E então a Assembleia Geral disse, vamos lá. Quero dizer, estamos nos enganando, certo? Todos sabemos quem é a verdadeira China. Eles expulsaram aquele, e entrou o embaixador enviado de Pequim, da República Popular da China, para ocupar aquele assento. E então tivemos, é claro, Nixon e Kissinger chegando e realizando aquele grande feito de realmente reconhecer Pequim, a República Popular, como a China oficial, com o entendimento de que Taiwan seria, quero dizer, a República da China seria deixada como está, e que não haveria invasão, pelo menos naquele momento. E os americanos fizeram isso, é claro, para afastar a China, a República Popular, dos soviéticos, a fim de aprofundar a cisão entre os dois. E agora, 40 anos depois disso, a questão realmente não é mais quem é a China. A questão se transformou em Taiwan é independente, que é também o que falamos no Ocidente, certo? E muitos de nossos meios de comunicação estão tentando nos fazer acreditar que Taiwan como país existe. Mas deve ser repetido várias vezes que ninguém reconhece Taiwan como um país independente, nem mesmo Taiwan. O governo de Taiwan se autodenomina República da China, embora tentem não falar muito sobre isso atualmente. Mesmo que nos novos passaportes, as palavras República da China, em inglês, tenham desaparecido dos passaportes.
Eles permanecem em chinês, mas tiraram a sigla em inglês, OC. Eles escrevem Taiwan no passaporte agora. Então os taiwaneses tentam afirmar que são uma entidade diferente, enquanto os chineses do continente afirmam que não, vocês não são. E nós realmente temos um acordo de que há apenas uma China e Taiwan faz parte dela, porque essa era meio que a fórmula para resolver o impasse antes, para dizer que ok, temos uma China. Taiwan faz parte dela. Nós apenas discordamos sobre quem é o governante. Taipei acha que é o governante, e Pequim acha que é o governante. Aceitamos isso, mas aceitamos que é uma China. E a China continental hoje, a República Popular, continua dizendo que esse é o acordo. E você tem que aceitar e tem que concordar que você é parte de nós, certo? E os taiwaneses continuam dizendo que não, não somos. Nunca tivemos um único soldado da RPC em nosso território. Portanto, somos diferentes. E esse é o conflito. E mesmo dentro de Taiwan, há diferentes opiniões sobre como deve ser o caminho a seguir. E paradoxalmente, hoje é o Kuomintang, o Partido Nacionalista. O mesmo partido que em 1959 retirou toda a República da China para Taiwan. É aquele partido, o partido de Chiang Kai-shek, que hoje diz tipo, sabe, deveríamos nos reunificar. Deveríamos realmente aceitar que somos todos chineses e voltar para o continente. E é o partido de oposição, o DPP, que diz tipo, não, 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 não. Temos que trabalhar pela independência sem dizer isso oficialmente, quero dizer, sem declará-la. Então você vê, tipo, a história às vezes faz coisas engraçadas, que hoje são os nacionalistas que concordam que a identidade chinesa supera a necessidade de seu próprio Estado, e muitos deles prefeririam voltar, enquanto é uma nova geração de políticos que promove a identidade taiwanesa como um caminho para seu próprio Estado. Você explicou isso melhor do que qualquer pessoa que eu já ouvi, aliás. Obrigado por esse contexto, Pascal. Foi fascinante. Vou tentar resumir isso o mais brevemente possível, porque tem um monte de perguntas que quero abordar. Vou voltar a 1895, quando o Japão tomou Taiwan da China, porque acho que isso é relevante. Eles mantiveram a ilha por 50 anos, até que o Japão foi derrotado na Segunda Guerra Mundial, e então essencialmente renunciaram à ilha, momento em que a Guerra Civil começou na China, entre Chiang Kai-shek, que era o chefe do governo chinês, e o emergente Partido Comunista. Preciso de alguma clareza nessa parte, então marque isso, mas vou continuar aqui. 4 ou 5 anos após o início desse conflito, Chiang Kai-shek teve que ser evacuado da China para a ilha de Taiwan sob a proteção das Forças Armadas dos Estados Unidos. E foi aí que as coisas meio que terminaram. Esse foi o impasse que ocorreu. Até os anos 70, o mundo ainda reconhecia o governo de Chiang Kai-shek, localizado em Taiwan, como chefe da China. Então, passaram-se 25, 30 anos, certo? E ainda era assim que o mundo reconhecia a China. Isso mudou por algum motivo nos anos 70. Eu adoraria ter mais clareza sobre essa parte também, mas não quero me prender muito a isso. Aqui estamos hoje. A maioria de nós ao redor do mundo entende a China como a China do presidente Xi e Taiwan como Taiwan. São duas coisas separadas. Por mais estranha que seja essa evolução de dois países, como você disse no início, também é mutuamente benéfica para ambas as partes. E não me parece haver qualquer razão forte para que alguém queira interromper isso. A China é o maior parceiro comercial de Taiwan. Parece que os negócios estão indo bem. Eu tenho dificuldade em encontrar uma razão para alguém querer perturbar essa paz e bons negócios, certo? No entanto, pelo que entendo, o presidente Xi disse ao seu exército que quer que eles estejam prontos para uma tomada bem-sucedida de Taiwan até 2027. Ele não disse que vai invadir. Se eu entendi corretamente, o que ele disse é que quer que seu exército esteja pronto para uma tomada bem-sucedida de Taiwan até 2027. Então essa é uma pergunta que tenho para você bem no final. Como você interpretaria essa declaração?
Eu entendi o contexto de forma relativamente precisa com base no que você compartilhou, então quero passar para o próximo ponto. Por que atenção se este é um acordo mutuamente benéfico, por mais estranha que tenha sido a evolução? A primeira coisa que devo dizer é que não sei se essa declaração atribuída a Xi sobre 2027 é realmente correta ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu simplesmente não sei. A verdade é que a marinha do continente da RPC ficou muito mais forte. E Taiwan é definitivamente uma linha vermelha, certo? Taiwan é extremamente importante para a RPC como um ponto de discussão política, como uma questão. Se alguém, em Taipei, se o presidente, não o primeiro-ministro, o presidente, aparecesse diante das câmeras amanhã e declarasse: estamos declarando a República de Taiwan, estamos nos desvinculando da República da China, estamos declarando ser nossa própria república. Isso seria um casus belli para Pequim. E eles teriam que atacar, porque simplesmente não fazê-lo deslegitimaria o Partido Comunista aos olhos de basicamente todos os chineses no continente. Certo? Então você está novamente num ponto onde, devido à forma como falou sobre aquele pedaço de terra no passado, agora é forçado a fazer algo. Caso contrário, você parece completamente incrível, não apenas para o mundo exterior, mas para o seu próprio povo. Os estados têm um histórico muito ruim de abrir mão de territórios que controlaram ou possuíram. Veja todos os territórios ultramarinos da França. Veja quanto tempo levou para o processo de descolonização realmente acontecer. Veja quantos territórios os Estados Unidos possuem hoje. E tente fazer os Estados Unidos saírem de Guam, por exemplo. Eles não farão isso. E eles não afirmam que isso é uma parte inerente de seu território. E eu tenho outro exemplo, que é altamente instrutivo. Você sabe, a Mongólia Exterior, o estado atual da Mongólia, não pôde se juntar às Nações Unidas até os anos 1960. Acredito que foi em 65 ou algo assim, sabe? 20 anos depois que a ONU foi realmente fundada em 45. E eles não puderam se juntar porque era a única coisa em que a RPC e a ROC concordavam, que era que não, a Mongólia não é um estado independente. A Mongólia pertence a mim, porque a República da China, como foi fundada há 112, 113 anos, no continente incluía a Mongólia Exterior. A China era ainda maior, incluía Taiwan e incluía a Mongólia. E então os mongóis conseguiram sua independência, primeiro de fato, e eles queriam isso de jure também. E esse foi um dos últimos pontos de discórdia. Eles não podiam se juntar à ONU, porque a República da China, que estava no Conselho de Segurança, disse não vamos deixá-los entrar porque eles pertencem a nós. Mesmo que naquele momento a República da China estivesse realmente controlando apenas Taiwan. Mas eles disseram, sabe, uma vez que recuperarmos tudo, vamos recuperar a Mongólia também, porque eles não são independentes. Levou até os anos 60 para eles desistirem desse ponto de vista e deixarem a Mongólia entrar, porque isso era algo que os russos e os soviéticos queriam. Mao também, no final dos anos 60, disse algo como, a Mongólia nos pertence. Então, em algum momento, ele também aceitou que, ok, tudo bem, a Mongólia é independente. A Mongólia Exterior, não a Mongólia Interior. A Mongólia Interior ainda hoje faz parte da China, é claro. E assim, há um histórico muito ruim de abrir mão. Então não vejo como a China continental poderia abrir mão de Taiwan. Quem meio que abriu mão da ideia de ser toda a China é Taiwan. Mas, novamente, eles substituíram isso por um tipo diferente de ideologia local. E também, só mais uma coisa que é muito instrutiva e importante ter em mente, a diferença entre Taiwan e Hong Kong é que Hong Kong já tinha um acordo político e um acordo sobre o que aconteceria no futuro, porque os britânicos, Margaret Thatcher, na verdade assinaram um documento que dizia que após 1997 haveria um período de transição de 50 anos, no qual Hong Kong teria seu próprio conjunto de leis e o continente teria seu próprio conjunto de leis.
And the mainland has its own set of laws, and after 50 years that will go away, and mainland China law will E depois de 50 anos, isso desaparecerá, e a lei da China continental se tornará a lei vigente em Hong Kong. Agora, o que aconteceu em 2017 é que a China acelerou esse processo, criando uma ponte legal, fazendo com que a lei independente de Hong Kong fosse penetrada por um ato de segurança que lhes permite exigir a extradição de pessoas que não gostam para o continente, o que basicamente mina toda a ideia soberana da lei de Hong Kong. Mas o ponto é que a data final, 2047, já estava acordada. Não temos tal acordo entre Pequim e Taipei. Não há um ponto final automático para isso. Então, esses sistemas agora funcionam em paralelo um ao outro, e as reivindicações correm paralelamente. E é por isso que é um grande fator de insegurança no momento. That's why it's a big factor of insecurity at the moment. And I hope I answered your question. Yeah, no, absolutely you did. Thank you very much for that. Sim, não, absolutamente, você fez. Muito obrigado por isso. E então, apesar de não haver um acordo paralelo, Taiwan é inevitavelmente uma linha vermelha para a China. Eles agora têm a força militar para defendê-la, se necessário. E talvez apenas pelo simples fato de que a aversão à perda é muito forte. Nós odiamos perder coisas, incluindo territórios, certo? Os países lutarão para manter territórios e fronteiras. Então deixe-me perguntar, por que tantos americanos são tão agressivos na defesa de Taiwan? E este livro atrás de mim, Elbridge Colby esteve no meu programa talvez há um mês. Este é o foco principal para ele. Ele diz que precisamos sair da Europa, precisamos entrar no Pacífico Sul agora. Esta é a prioridade número 1 para os Estados Unidos. O livro se chama Estratégia de Negação, e o que ele está discutindo é a mentalidade de que a China é a maior e mais importante ameaça para os Estados Unidos, e precisa ser enfrentada hoje. Sua estratégia para lidar com isso inclui um aumento da presença militar no Pacífico Sul, entre muitas outras coisas. Por que isso é um foco tão grande para tantos americanos, se esta é uma linha vermelha óbvia para outra grande potência global? Obviamente, causaria um conflito massivo se os Estados Unidos se envolvessem demais no futuro de Taiwan, caso a China quisesse um certo desfecho e os Estados Unidos impedissem que isso ocorresse. Existem várias razões para isso, e acredito que há várias motivações. A motivação mais benigna para esse ponto de vista é que algumas pessoas acreditam que a dissuasão é a espinha dorsal da segurança. Você precisa dissuadir o outro de mudar o status quo. Então você precisa ser ameaçador. Você precisa aumentar seu armamento, incluindo sua marinha, e apontar as armas para eles e dizer, não ouse, e encará-los para garantir que isso mantenha a paz, certo? Se ambos apontarem suas armas e ninguém atirar, temos paz. Essa é a versão benigna da motivação de algumas pessoas. Depois há a versão não tão benigna, que são as pessoas que acreditam que a guerra é inevitável ou que querem a guerra. Como você sabe, é do nosso interesse ter uma guerra com a China e quebrar essa coisa maldita e garantir que continuemos no topo. Sabe, vamos fazer com a China o que fizemos com a União Soviética. Basta colocar pressão suficiente e a coisa vai desmoronar. Sabe, é um castelo de cartas. Basta soprar forte o suficiente e então vai desmoronar e então seremos o rei da colina como deveria ser, porque cidade brilhante, certo? Sabe, todo mundo deveria ser como nós, e somos o exemplo para o mundo. Quero dizer, isso é como uma das mentalidades neoconservadoras mais ultrajantes, e eles têm um incentivo para usar essa oportunidade estratégica, que é o conflito interno entre Pequim e Taipei, para conseguir isso. Quero dizer, se você quer lutar uma guerra justa, e se você quer todo o seu país atrás de você, e quer lutar com toda a força do que tem, o que você precisa é de uma boa narrativa. Então você precisa ser o cavaleiro brilhante que aparece e defende a pobre donzela que está prestes a ser atacada pelo dragão maligno. E você cria essa narrativa. Taiwan é, nesse sentido, uma donzela frágil, muito conveniente, que pode ser resgatada e salva. Então esses são os mais belicistas dos bastardos belicistas que eu conheço.
E há também algo no meio. Quero dizer, há pessoas que respeito muito e que acho que acertaram na maioria das suas análises, como John Mearsheimer, que a partir de sua própria teoria de como as relações internacionais funcionam, diz que o conflito, a competição de segurança entre a China e os Estados Unidos é inevitável. Já estamos nele, e essa competição de segurança só vai piorar. Portanto, já que toda grande potência, uma vez que se torna uma grande potência, tentará garantir que as outras grandes potências desapareçam ou recuem, o que os Strat precisam fazer para manter sua posição entre as grandes potências é se opor à China o mais fortemente possível. E a China é o único concorrente de igual para igual que existe. Então você precisa, novamente, apontar as armas e tudo mais. Mas pessoas como John Mearsheimer, é claro, não gostariam de ir à guerra. Eles querem evitar a guerra, mas ainda seguirão sua própria teoria e dirão, então o que precisamos fazer é a coisa da dissuasão, certo? Mas não devemos ir além para manter um ambiente estável. Então há diferentes tipos de análise e há diferentes tipos de prescrições sobre o que deve acontecer. E há diferentes tipos de motivações para por que você quer adotar uma postura beligerante em relação à China. E infelizmente não está claro quem está no comando. A política final que será adotada, inevitavelmente, será alguma forma de mistura de tudo isso. E as pessoas que dizem que devemos nos retirar do Pacífico e apenas nos preocupar com o nosso próprio hemisfério, e assim por diante, são atualmente muito poucas e distantes para realmente influenciar a tomada de decisões em grande parte. Isso pode mudar, dependendo do que acontecer amanhã, do nosso ponto de vista, ou do que terá acontecido do ponto de vista dos nossos espectadores, se Donald Trump vencer ou não. Porque ele representa uma visão diferente da política externa dos Estados Unidos. A resposta longa é que realmente depende muito, mas você tem essas diferentes motivações, e estou bastante assustado com elas, na verdade. Porque se algo der errado, mesmo com apenas uma visão de dissuasão benigna, você acabará em uma grande guerra. Certo. E para contextualizar, o que Pascal está se referindo é que hoje é 4 de novembro e, portanto, amanhã é 5 de novembro, o dia da eleição. E não vamos publicar isso até 8 de novembro, acredito. Então há um mundo que pode mudar entre agora e então. Essa foi uma declaração muito sombria que você acabou de fazer, que a dissuasão, mesmo que benigna, poderia ser o ponto crucial que nos leva a uma grande guerra. Eu organizei um evento, cerca de 18 meses, Pascal, e o tema inteiro do evento foi Entramos na Terceira Guerra Mundial. E foi lá que conheci Elbert Colby, na verdade. Nós o convidamos para falar. E o General Wesley Clark foi meu primeiro convidado do dia. E eu perguntei diretamente a ele. Eu disse, estamos na Terceira Guerra Mundial? E quando digo nós, quero dizer, você sabe, América do Norte, certo? E ele diz que, aos olhos de nossos adversários, já estamos há muito tempo na Terceira Guerra Mundial. Nós apenas não percebemos isso ainda no Ocidente. Quando você ouve uma declaração como essa, acha que é um pouco hiperbólica e sensacionalista, você dá importância a isso. Faz sentido para você? Porque alguém como o General Clark diria que a Terceira Guerra Mundial já começou? Dependendo de quem você pergunta, a maioria está ciente disso. Mas no Ocidente, ainda não estamos muito claros sobre isso. Qual é a sua opinião? É uma questão muito relevante para as relações internacionais e a história, mas não podemos respondê-la porque o acordo coletivo sobre como chamamos um determinado período geralmente só é feito post-facto. Só poderemos responder a essa pergunta em cerca de 20 anos, porque muitas dessas datas são bastante arbitrárias. E muitos dos nomes que damos a esses períodos são arbitrários, no sentido de que, sabe, se você fosse uma pessoa espanhola em 1938 e já estivesse no meio de uma guerra civil, para você, o mundo já pareceria estar em uma Segunda Guerra Mundial, certo?
embora oficialmente não comece no sentido que a conceitualizamos hoje. Não começa até 1º de setembro de 1939 e dura até... Novamente, se você perguntar aos europeus, eles dirão que a Segunda Guerra Mundial terminou em maio de 1945, quando Berlim caiu. E se você perguntar aos japoneses, eles dirão que terminou em setembro de 1945, quando assinamos a Declaração de Rendição. E então chamar isso de fim da Guerra Mundial? Ok, você teve muitos teatros que meio que se encerraram. Mas ao mesmo tempo, você tinha a Coreia surgindo, e a Guerra Civil na China ainda estava em andamento. Então você sabe, a nomeação desses períodos depende muito de qual perspectiva você olha. Então se esse almirante de quem você estava falando, ou General Wesley Clark, sim. General Wesley Clark, yeah. General Wesley Clark, O General Wesley Clark, quero dizer, ele obviamente pensa nisso da perspectiva dos Estados Unidos e espera que mais guerras venham. E ele provavelmente é uma das pessoas que pensam que uma guerra com a China é inevitável. E, portanto, já estamos nos prelúdios dessa. E estamos lutando agora com a Ucrânia e a guerra no Oriente Médio. E isso vai se expandir. É uma visão muito assustadora. Espero que não se torne realidade, porque sempre há a oportunidade e as chances de gerenciar conflitos. E um elemento que me dá esperança é que as pessoas que são as piores em gerenciar conflitos são os europeus e norte-americanos. Quero dizer, nós somos realmente ruins nisso. Enquanto isso, se você olhar para outras regiões do globo, elas fazem um bom trabalho em gerenciar conflitos em diferentes níveis. Veja os chineses e os indianos. Eles têm disputas de fronteira abertas, muito intensas, sobre territórios de fronteira. Mas eles gerenciam isso, por exemplo, dizendo aos seus soldados: vocês não estão autorizados a usar suas armas. Podem jogar pedras e paus, mas não usar armas. E eles literalmente fazem isso. E ainda assim, eles cooperam no BRICS. Ambos são países do BRICS, certo? Então eles mantêm as coisas separadas e não tentam misturar. Essa é uma abordagem muito típica euro-americana para as relações internacionais. Só dizendo, tipo, se eu não concordo com você e você não vem pro meu lado, então você é meu inimigo e eu vou lutar contra você em todos os níveis que eu tiver. Quero dizer, ok, ninguém faz isso. Estou exagerando, claro. Mas há outras regiões do mundo que são melhores na gestão de conflitos. E essas regiões estão atualmente aumentando em importância, não porque se tornem tão adversárias, mas apenas porque criam essas estruturas alternativas. Já falamos sobre os BRICS e assim por diante. E apenas o impacto estrutural de nós está diminuindo, felizmente. Então isso me dá a esperança de que esses sistemas de gestão alternativos, também a forma como a China e Taiwan estão gerenciando o seu conflito, possam ter um futuro e manter o conflito vivo, mas abaixo do limiar de disparar um contra o outro. Os conflitos precisam ser geridos porque são inevitáveis, mas o que precisamos fazer é mantê-los abaixo do limiar de matar uns aos outros e criar maneiras e mecanismos alternativos. Essa é a ideia de criar leis, certo? Temos um sistema legal para lidar com conflitos dentro das sociedades, para que eles não se tornem disputas familiares, onde você tem que matar uns aos outros, mas onde você pode levar uns aos outros ao tribunal. Você tem mecanismos alternativos. E estamos longe de ter um bom mecanismo internacional de resolução de disputas. Um mecanismo de resolução de disputas que funcione. Temos certas coisas, mas espero que o aumento estrutural da importância do Sul global contribua para essa capacidade e elimine a abordagem de tudo ou nada dos euro-americanos. E só para contextualizar, o que Pascal está mencionando sobre a disputa China-Índia é que sim, atualmente há uma disputa territorial aberta nos Himalaias entre esses dois países. Apesar disso, o primeiro-ministro Modi esteve recentemente em Kazan, se encontrando com o presidente Xi, presenteando-o com algumas obras de arte indianas muito valiosas. Eles gerenciam isso de forma diferente de nós. E enquanto você explicava como nós na América do Norte e na Europa somos tão ruins em gerenciar conflitos,
Me peguei pensando, isso é porque somos idealistas demais? E isso é porque é a parte afluente do mundo? E quando você se torna fluente, talvez se torne mais idealista em vez de ser mais realista. Quero dizer, para usar uma linguagem de John Mearsheimer, que você mencionou anteriormente, ele meio que prega o realismo. Aqui está como o mundo vai funcionar. Não o que você quer que aconteça, mas o que provavelmente vai acontecer. Muito simplificado. E eu acho que se somos ruins nisso, talvez seja porque somos mais idealistas do que realistas. E talvez isso seja porque tivemos uma vida boa por muito tempo, em comparação com uma economia emergente que não teve. E talvez uma realidade mais dura tenha levado a uma abordagem mais realista do conflito, apenas por autopreservação básica. O que você acha disso? Isso pode ser um ponto. E eu definitivamente acho que tem algo a ver com ideologia. Então, talvez, em vez de idealismo, seja mais essa ideia de que é ideologia, no sentido de que você enquadra o mundo de uma certa maneira, e tudo tem que se encaixar nesse enquadramento. E se não se encaixa, então você faz com que se encaixe, porque o interpreta de uma certa maneira. Então, em vez de dizer que a disputa da Caxemira entre Índia e China é uma maneira engenhosa de gestão de conflitos, você simplesmente diz, eles estão apenas apostando em suas chances. Ambos são muito fracos, portanto têm medo um do outro. O que é uma forma de reformular algo que está acontecendo sob nossa mentalidade, certo? Outra coisa é que definitivamente há também um elemento de arrogância. Uma arrogância absoluta de saber mais do que todo mundo. O que provavelmente tem a ver com o fato de que euro-americanos, nós brancos, conseguimos subjugar o resto do mundo por 500 anos. Então, 500 anos é muito tempo para uma certa mentalidade criar raízes. E essa ideia, até mesmo a forma como falamos sobre relações internacionais, certo? Por muito tempo, falamos sobre nações desenvolvidas e nações em desenvolvimento, com a ideia de que esses estados precisam alcançar. Quero dizer, falamos por 500 anos sobre todo mundo não está no nosso nível ainda, já implicando não apenas que eles são menos bons, menos valiosos, menos dignos, mas que o ponto final é se tornarem nós. Olhamos para todos como se estivessem se esforçando para se tornarem nós. E se você trabalha de forma diferente de nós, então significa que você ainda não chegou lá, seja porque é burro, ou mau, ou algo assim. Você sabe, isso ainda continua apesar de toda a retórica woke, apesar de todo o movimento antirracismo e assim por diante. Ainda continua esse tipo de mentalidade de pensar nos outros como alguém que precisa ser você, mas ainda não é. Portanto, você precisa ajudá-los. E se eles não querem, é porque estão fazendo algo errado. E você só precisa fazer isso com mais força, certo? E isso continua institucionalmente. Continua com as instituições de Bretton Woods e o FMI e assim por diante. A ideia é como, se um país tem dívida, então o que ele precisa é de reforma estrutural para ser mais como nós. E então instalamos, você sabe, alguns regimes fantoches que comandam o espetáculo da maneira que queremos que eles comandem. Porque essa é a maneira certa. E essa é a mentalidade colonial, neocolonial, que também o Sul Global. Estou muito feliz por ter essa palavra agora, porque é uma maneira muito útil de reformular. O Sul Global simplesmente não aceita mais isso. Não, pessoal, não. E novamente, eles não fazem isso em oposição. Eles estão agora dizendo, sabe, façam o que quiserem. Mas nós vamos fazer o nosso. E vamos fazer de forma diferente. E se algum dia vocês quiserem se juntar, serão bem-vindos no futuro, mas simplesmente não mais. Eles agora têm esse poder estrutural, que é novo. Não estava lá. Mesmo durante a Guerra Fria, sim, você tinha o movimento dos não alinhados. Sim, você tinha países que diziam ser diferentes, mas não tinham o poder estrutural para impor isso. Agora eles têm. No momento, simplesmente não é possível para os euro-americanos desmembrar a Rússia da mesma forma que a União Soviética se desfez em pedaços. Eles tentaram,
tinham essas ideias em 2022 após a eclosão. Sabe, estavam pensando em balcanizar a Rússia e ter de 15 a 20 estados sucessores. Há pessoas que argumentam que isso é o que deveria acontecer com a China. Apenas manter os outros frágeis. Não está funcionando. Então há uma mudança agora. E isso é algo que acredito que assusta muitas pessoas. Os europeus já se tornaram insignificantes e os americanos têm medo de que isso aconteça com eles. Portanto, eles precisam redobrar os esforços. E é isso que agora é perigoso. A coisa mais importante a ser gerida no momento, na minha opinião, é tranquilizar os Estados Unidos de que não, vocês ainda serão uma parte importante e querida do futuro das relações internacionais, mesmo que não tenham tropas em todos os países do mundo. Certo, isso é profundo. Quero dizer sim, porque durante aquele período de 500 anos do que você poderia chamar de domínio do Império Cristão Europeu, sempre houve, talvez novamente em retrospectiva, tudo seja óbvio. Voltando ao seu ponto sobre quando as guerras civis começam e terminam, 20 anos depois, é óbvio para nós. Quando você está no meio, não é nada óbvio. Então, novamente, estou usando o viés da retrospectiva aqui para dizer, talvez fosse óbvio que depois dos portugueses viriam os espanhóis, depois os holandeses, depois os britânicos e, obviamente, os americanos. Não há um sucessor claro hoje nessa sequência de impérios europeus. Não há um. Então, quem é o próximo, certo? E o engraçado é que enquanto essas mudanças acontecem, nós as sentimos. Temos uma noção disso, mas nem sempre temos as palavras para descrevê-las. Vou te dar um exemplo. Ainda falamos sobre o período pós-Guerra Fria, certo? E falamos por muito tempo sobre pós-Guerra Fria. Todos concordamos que a Guerra Fria terminou em 1991 com a dissolução da União Soviética. Ou, em 1989, na verdade. Há uma discussão. E Jack Matlock, por exemplo, insiste que não. A Guerra Fria terminou em 89, quando a negociamos até o fim. E em 91, a União Soviética se desintegrou. Isso já foi depois da Guerra Fria. Mas desde 2022, todos entendem que agora algo é diferente. E conectamos, é claro, a guerra russo-ucraniana a isso. Mas ainda não inventamos uma nova palavra para descrever o pós-Guerra Fria. Entendemos que algo está diferente agora, e o pós-Guerra Fria precisaria ser reformulado, porque, claro, ainda estamos no pós-Guerra Fria, mas o sistema funciona de maneira diferente agora. E estamos tentando, estamos descobrindo aos poucos, foi esse o momento unipolar? Provavelmente vamos nos lembrar dele como o momento unipolar, de 89 a 2022. Mas ainda não decidimos uma palavra. E também não decidimos uma palavra para o novo. Talvez o momento multipolar. Não sei, mas ainda não definimos completamente. Mas sentimos isso, entendemos isso, e falamos sobre isso, e discutimos isso. Mas o jargão, a estrutura mental e o acordo sobre como isso deve ser pensado ainda não chegaram completamente. Mas só para usar a palavra momento, acho que realmente coloca em perspectiva o momento unipolar. Porque quando você vive no momento, parece ser a média, parece ser a norma, certo? Esta é a média a qual sempre retornaremos. Na realidade, este tem sido um momento na história. Unipolar não é a média, não é a norma. Multipolar é muito mais frequentemente a norma. Especialmente, você sabe, vindo de, quero dizer, o Canadá é um país super jovem, os Estados Unidos também. Talvez cometamos o erro de pensar na história dentro do contexto da história do nosso país. Então, se você é americano, pode pensar que a história relevante tem 250 anos. E se for esse o caso, então 500 anos parece infinito, certo? Enquanto que se você cresceu na China continental e está mais familiarizado com 2000 anos de história escrita, então você estará muito mais propenso a aceitar a mudança da ordem mundial como um resultado inevitável, porque você tem uma perspectiva muito maior sobre a ordem mundial.
Sim, eu acredito que sim. Quero dizer, a forma como enquadramos e também o enquadramento temporal importam muito. Mas isso é algo que só podemos mudar para nós mesmos, no sentido de que podemos tentar estar cientes disso e tentar nos lembrar de que é relevante como pensamos sobre a passagem do tempo. Quero dizer, até mesmo começamos a contar os anos com o nascimento de Jesus Cristo, certo? 2000 anos basicamente eliminam a importância dos mesopotâmicos. Elimina a importância dos egípcios, certo? E esses grandes impérios que existiam antes, elimina os indianos e, novamente, os chineses também. Isso é algo que nós, como analistas, devemos fazer. E também, quando tentamos entender os outros atores nas relações internacionais, devemos tentar nos colocar no lugar deles. O mundo parece diferente da perspectiva de um estrategista chinês. E isso deve ficar claro. Portanto, para evitar razões estúpidas para ir à guerra por causa de mal-entendidos, definitivamente precisamos compreender os pontos de vista uns dos outros. Isso também vale para os chineses, que devem entender que os americanos e os canadenses têm uma percepção diferente de tempo, importância estratégica e de si mesmos no mundo. Olha, Pascal, esta foi uma conversa fascinante, na verdade super divertida. Eu realmente gostei muito. Então acho que é uma parte 2 aqui. Vou deixar isso. Deixem-nos saber nos comentários. Vocês querem o Pascal de volta? Eu quero ele de volta com certeza. Isso é emocionante. Muito obrigado por arranjar tempo. Eu realmente aprecio isso. Muito obrigado, Jay, pela oportunidade e tudo de bom. Sim. E antes de você ir, quero indicar às pessoas onde elas podem encontrar mais sobre você. Você tem algumas coisas acontecendo. Então, para onde devemos direcionar as pessoas hoje que querem ouvir mais de você? Eu tenho meu próprio programa no YouTube, chamado Estudos de Neutralidade. Você pode me seguir lá, ou no Substack, também chamado Estudos de Neutralidade, onde publico atualizações regularmente. Tenho Twitter Bashix, mas sou péssimo nisso. Simplesmente não sou bom nesse formato curto. Então acho que o Substack é bom se você quiser ler ocasionalmente. Estou tentando não encher as caixas de correio das pessoas. E o Haverl Fockurdes de Neutriu to School. Então, meu foco principal, isso está alinhado com o meu estudo acadêmico, certo? Eu estudo atores de terceiros nas relações internacionais e os chamo de atores neutros, o que significa países, mas também instituições como a Cruz Vermelha Internacional, ou o Banco de Compensações Internacionais, ou até mesmo tribos entre si, sabe, que acabam em conflito. Atualmente, estou tentando construir, junto com um grupo de outras pessoas, uma estrutura conceitual em torno disso, porque é uma maneira alternativa de tentar gerenciar as relações internacionais. Quanto mais estados ficarem fora das guerras, mais a paz se espalha, não necessariamente impondo-a de cima, mas recusando-se a participar dela. Esta é uma estratégia muito antiga. Posso rastreá-la até 2.400 anos atrás, na Grécia e na Índia. Um cara chamado Kautilya já escreveu sobre isso, muito antigo. Sob o atual quadro, não levamos em consideração atores de terceiros. Quando falamos sobre guerras, falamos sobre aqueles que lutam, Ucrânia, Rússia, OTAN, mas deixamos completamente de fora os outros atores que tentam influenciar o conflito de várias maneiras. Vamos pegar as Nações Unidas ou países neutros, até mesmo como a Turquia, que conseguiu ser neutra neste conflito, e mediar. Estou trabalhando em mais pesquisas sobre esses estados, e é disso que se referem os estudos de neutralidade. No YouTube, tenho um canal de geopolítica, onde discuto várias instâncias, não apenas de neutralidade, mas também de conflitos mundiais. Ok, sim. Muito obrigado, Pascal. Vou colocar links para o seu conteúdo abaixo do programa. Mais uma vez, agradeço o seu tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, Jay. Thank you very much, Jay.